Muito bem, queridos irmãos, vamos desmistificar esse termo que eu gosto de usar sempre, que é a igreja em Itabirito. Por que eu sempre coloco isso nas minhas postagens? Nós vamos entender agora e espero que Deus possa dar a minha sabedoria necessária para explicar, né? Respeitando a Bíblia e o seu conteúdo, e possa também dar aos irmãos entendimento para poder os irmãos entenderem, né, da maneira correta, porque a coisa mais difícil não é você compreender, o mais difícil é você explicar. E realmente tem algumas coisas que, se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguimos explicar, mesmo porque tem certos assuntos na vida cristã, né, que são evitados porque uma mentira, quando ela é falada várias vezes por muitas pessoas e por muitos cristãos, no caso, ela acaba se tornando verdade. E para você chegar e falar, oh, isso aqui não é assim, né? Às vezes uma coisa que sempre foi conhecida pelas pessoas daquele jeito ali, e aí você chegar assim, né, e dizer, não, não é assim, a Bíblia não trata isso aí dessa forma, a Bíblia trata dessa forma aqui. Então as pessoas tendem a jogar pedra, né, no caso nós cristãos que não gostamos de ler Bíblia, quanto mais estudar sobre a história da igreja. Infelizmente a maioria esmagadora dos cristãos não gostam de estudar as escrituras e também não gostam de estudar a história, porque a igreja tem já mais de 2000 anos aproximadamente de existência. Então nós temos aí, ela foi fundada lá em Jerusalém por nosso Salvador, e nós precisamos ser fiel ao que é original. Vejo muitos cristãos aí dizendo o seguinte: eu sou sincero com Deus e eu quero a cada dia aprender mais, eu quero a cada dia ter mais sabedoria de Deus, e mais do que isso, eu quero que Cristo seja formado em mim, né? Então assim, se você é um cristão sincero, se você realmente quer crescer na vida cristã, como os demais vídeos que a gente postou aí falando sobre isso, né? Primeira coisa, quem quer crescer na vida cristã não vai aderir às novidades que está aí no meio cristão. Qualquer cristão que quer crescer, né, normalmente ele procura aquilo que é original. Nós tivemos aí antepassados irmãos cristãos no primeiro, no segundo, no terceiro século. Até o terceiro século a igreja ela vivia normal. Já no comecinho do quarto século, com a convenção de Constantino, não vou tocar no mérito aqui se ele converteu ou se ele não converteu de verdade. Eu só sei que com a conversão de Constantino, a igreja começou a se misturar com o Estado, e o Estado começou a se misturar com a igreja, e foi ali um casamento que desde então a igreja passou a se organizar-se nos mesmos moldes dos governantes e das nações humanas, né? Cristo disse: o meu reino não é deste mundo, né? Então assim, se o reino de Cristo não é deste mundo, em primeiro lugar, antes de sermos qualquer coisa nesse mundo, no sentido de trabalho pessoal, seja um deputado, seja um presidente do Brasil, seja uma pessoa civil que simplesmente vai lá e vota, né? Antes disso tudo, nós primeiro temos que ser cristãos. Então isso aí você não tem como negociar. Os irmãos cristãos hoje no Brasil, por exemplo, eles clamam para que o Brasil tenha um presidente cristão que
lá em Brasília, porque aí tudo vai ser resolvido. É lógico que isso não vai acontecer. Por quê? Porque antes dele ser um presidente, ele tem que ser cristão. E se ele for agir realmente como um cristão genuíno, né, o Brasil vai entrar num caos. Entendeu? Por quê? Porque na primeira vinda de Cristo aqui na Terra, nós podemos ver que ele não foi aceito, né? A filosofia desse mundo, né? A política desse mundo e também a religião deste mundo foi contra Cristo. Por isso que nós precisamos entender que se realmente queremos seguir as Escrituras do jeito que elas são, nós não vamos ser aceitos, né? Há muitos irmãos iludidos com isso aí, mas assim, ninguém é obrigado a seguir as Escrituras como elas são, né? Então assim, depois do quarto século, a igreja ela se organizou a si mesma. Muito bem. Então por que esse termo igreja em Tabirito? Depois eu vou estar falando mais sobre isso, né? Para que a gente possa entender sem discriminação de irmãos nem nada. É simplesmente porque, como você que está me ouvindo aí agora, está me vendo, eu tenho vontade também de crescer espiritualmente a cada dia. E também nos estudos bíblicos. Não para dividir, não para querer ser mais do que ninguém, não poder crescer como se eu fosse melhor do que nenhum irmão. Isso não existe, né? O que acontece é que na época dos apóstolos, né, e eu tenho que seguir isso aí, você tinha uma coletividade de presbíteros em uma cidade. Esses presbíteros, eles não tinham um ministério próprio para eles. Ou seja, eles não tinham na cidade, por exemplo, de Jerusalém, não existia o ministério A, o ministério B, a igreja não sei o que, não tinha isso. O que tinha era cristãos vivendo ali na cidade de Jerusalém. A mesma coisa você vai encontrar na cidade de Éfeso, né? A mesma coisa você vai encontrar na cidade de Filadélfia. Paulo, quando ele escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, ele diz aos santos que estão em Corinto, né? Enfim, os eleitos. Quando ele escreve também para Tessalônica, para os irmãos que vivem ali. Então, isso são cidades, não são nomes de igreja. Então, assim, uma cidade comporta cristãos. Uma cidade não tem que comportar vários ministérios. Por quê? Porque isso divide, né? Vivia-se normal até o terceiro século. Claro que eu estou dizendo aqui, eclesiologicamente falando, a igreja vivia normal na sua, digamos, modo de viver, né? Era a organização certa. Os presbíteros eram aqueles que eram chamados anciãos e como mais maturidade, né, eles cuidavam dos novos convertidos, das viúvas, cuidavam também assim do rebanho de Cristo. Então você tinha uma pluralidade, muitos presbíteros em uma cidade que fazia esse papel, homens maduros. Ah, e hoje o que nós vemos é que a Igreja Cristã Evangélica, né, ela pluralizou, mas só que imitando a primeira grande denominação chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que foi inaugurada no século VI, no século VII, mais ou menos ali, né? Então, assim, no século XVI, por exemplo, Lutero, ele foi excomungado da denominação católica. Por que eu falo denominação católica? Porque se tornou uma organização humana, né? Colocaram um nome à igreja, a igreja não tem nome, né? A cidade de Itabirito não é o nome de uma igreja. A cidade de Itabirito é uma cidade, né? Normal, não tem que ter
vários ministérios. Então aqui você tem igreja católica, você tem vários outros ministérios que nós temos que respeitar, né? Mas antes de qualquer coisa, nós temos que respeitar as escrituras, não é isso? Então, Martim Lutero, quando ele foi excomungado da Igreja Católica, na verdade ele não estava sendo excomungado da Igreja como corpo de Cristo, né? Ele estava sendo excomungado de uma organização religiosa, né? Então, assim, e hoje nós temos aí inúmeras organizações cristãs evangélicas, não só católicas, né? Mas evangélicas também. E quando nós olhamos ali, até o terceiro século não funcionava assim. E não havia confusão nenhuma nesse sentido. Hoje, cada um abre o seu ministério. Às vezes tem um irmão que disse que Deus chamou ele para pastorear. E às vezes realmente ele tem um dom de pastorear. Mas o que ele vai fazer? Às vezes tem uma igreja, uma denominação do lado da casa dele. E ele vai abrir do lado daquela denominação uma denominação para ele também, com placa e tudo, né? E aí é mais um nome que se recebe a igreja. E enfim, e virou assim um caos, né? E como eu sempre digo, nenhum se dá com o outro. Então virou uma bagunça realmente. E ainda que muitos irmãos, pastores, não gostam que a gente fala sobre isso, antes da gente discordar, né, daquilo que eu estou falando aqui, por que nós não vamos conferir na Bíblia, né? Porque se a Bíblia estiver falando aquilo que eu não estou, aquilo que eu estou falando aqui tiver, né, fora da Bíblia, para a gente entender melhor, então precisa dar crédito ao que eu estou falando aqui, né? Mas se está na palavra de Deus, qual é o problema? Naquela época não existia nenhum tipo de ministério mesmo. Mas o egocentrismo ele tomou conta até mesmo dos irmãos, né? Lutero se levantou ali no século XVI, mas o problema é que Lutero ele resolveu não esse problema eclesiológico da igreja ser uma em uma cidade. Ele resolveu ali, foi usado por Deus para a questão da justificação pela fé. Foi muito válido. Damos graças a Deus pela vida de Martinho Lutero. Mas a igreja hoje, ela não precisa mais de uma reforma. Nós clamamos por uma restauração, que é diferente de, de reforma, né? A igreja precisa de uma restauração. Restaurar o seu testemunho na terra. Nós estamos dando muito mau exemplo, né? E depois queremos ter um presidente cristão. A igreja no Brasil está em descrédito e os irmãos estão fingindo que está tudo bem, né? Então assim, Deus possa abençoar todos. É mais aqui só para esclarecer essa questão, por que eu sempre digo igreja em Itabirito. Porque a igreja ela é uma em Itabirito. Todos os cristãos que estão aqui em Itabirito são a igreja, né? E nós vamos estar falando mais sobre isso depois. Que Deus abençoe os irmãos. Nossa intenção aqui não é dividir, porque dividir já está. Nossa intenção aqui é o contrário, né? É unir os irmãos para que, quem sabe, as placas comecem a cair e a divisão acaba. Amém?